tudo bem? Meu nome é Carlos Gomes, eu faço parte do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor da cidade de Itajubá, do sul de Minas, que faz parte do 23º Conselho Regional Espírita, com sede em Santa Rita do Sapucaí, e a convite da área do estudo do Evangelho de Jesus, estamos aqui para realizarmos algumas reflexões sobre uma passagem evangélica, e a passagem escolhida é a que está no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo de 23 a 25. Diz a passagem: olhando ao redor, Jesus diz a seus discípulos: quão dificilmente os que possuem riquezas entrarão no reino de Deus. Os discípulos estavam assombrados com as palavras dele, e em resposta, Jesus novamente lhes diz: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E é interessante que essa passagem, no Evangelho de Marcos, vem depois daquela bastante conhecida, daquele jovem, que também foi questionar a Jesus como adquirir a vida eterna. E Jesus diz que ele deveria cumprir os 10 mandamentos, ele diz que já os estava cumprindo, mas Jesus ainda acrescentou que ele deveria vender tudo, dar aos pobres, e aí sim poderia segui-lo. E o jovem saiu muito triste por causa do apego que ainda tinha à matéria. E uma outra passagem anterior a essas duas é aquela passagem que Jesus pega uma criancinha, coloca no colo e diz que quem quiser entrar no reino de Deus, que fosse como aquela criancinha. Então, analisando essas 3 passagens, veja que interessante. As crianças podem entrar no reino de Deus, os ricos não. Não. Será que Jesus teria alguma coisa contra os ricos? Não pode ser rico na terra, então não podemos ter bens materiais? Isso seria interpretar literalmente essa passagem. Mas, na verdade, esse rico que se está dizendo aqui é aquele que é apegado aos bens materiais. Ou seja, qualquer um de nós pode estar representado nessa passagem. Por quê? Nós sabemos, pela doutrina espírita, que aquilo do qual vamos ter saudades é o que vai nos prender aqui na matéria. Então, pela misericórdia divina e não por castigo, nós não vamos entrar num lugar totalmente espiritual, já que temos alguma pendência aqui na matéria. E quando fala desse reino de Deus, nós não acreditamos num céu, como os nossos outros irmãos de outras denominações religiosas, mas Kardec nos apresentou 5 mundos, e na hierarquia, o mais evoluído seria esses mundos celestes, onde tudo é voltado mais para o espiritual, e não caberiam aqueles que vão sentir falta da matéria, não é? E quando nós lemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer, no capítulo 16, que a riqueza é uma prova muito difícil, mais perigosa até do que a miséria. Por quê? Por causa da facilidade dos seus arrastamentos, pelas tentações, pela fascinação que exerce. E ainda poderemos ter excitado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a vida sensual. Então é esse laço que é perigoso nos prender à terra e afastar dos pensamentos que poderiam nos elevar a um mundo mais espiritual. Então, continua Kardec nos informando, nos ensinando que o apego aos bens terrenos é o obstáculo para a nossa salvação. E a verdadeira virtude está na abnegação, negar-se a si mesmo, esquecer de si mesmo para dispor ao outro o nosso tempo, os nossos bens, sempre servindo a esses que caminham conosco.
Então, nada nesse mundo material é nosso, como nos ensina Emmanuel. Somos usufrutuários, mas não somos donos. Não é? Então, está aí o aprendizado dessa passagem, né? Que devemos usar, mas não levar, porque sabemos que não levamos para outra vida. Então, podemos fazer uma analogia aqui, voltando a falar sobre crianças, porque quando nós levamos uma criança a um parque de diversões, o que ela vai querer fazer? Brincar no maior número de brinquedos, né, que ela conseguir, e quando ela se cansar, ela vai para casa, porque ela sabe que ela só não era dona daqueles brinquedos, estava ali apenas para brincar. Mas um adulto pode ir a um parque, gostar do brinquedo e, se tiver dinheiro, vai querer comprar o parque, vai querer comprar algum brinquedo para tê-lo só para si. Essa é a diferença. Vamos pensar a respeito disso? Em que ainda somos apegados e começar esse exercício do desapego para que a gente tenha uma vaga nesse reino de Deus. Que esse Deus nos abençoe. Até a próxima.